Igreja Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Estamos iniciando o nosso programa de hoje com muita alegria, porque estamos em parceria com a Luminous Play, essa parceria que está dando certo, porque foi a unidade do Espírito Santo entre nós. Por isso, nesta alegria do Senhor, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, que tem um assunto também muito especial para a gente conversar nesta manhã. Eu convidei e está aqui na minha frente a Anne. Anne, quem Rocha. É você? Bom, eu sou Anne Rocha, trabalho com neuropsicopedagogia com crianças, né, em 2 clínicas aqui de Fortaleza. E trabalho também com a educação clássica, que é um estudo genuinamente católico, né? Sim. E, então, eu juntei a neuropsicopedagogia à educação clássica e comecei a trabalhar com isso, né? Já tem uns 10 anos. Já uns 10 anos. Uns 10 anos. Naturalmente, para você chegar onde chegou, teve uma caminhada, né? Sim. Você nasceu aonde? A sua família católica? Como foi a sua caminhada assim, dentro da sua espiritualidade? Bom, minha família é inteiramente católica, né? Minha mãe sempre me ensinou a doutrina católica desde muito cedo, né? E eu frequentava as missas, eu fiz comunhão, primeira comunhão, batismo, tudo bem certinho, né? Sim. Meu pai também muito católico, e quando eu cresci, assim, eu entrei no grupo que foi a Comunidade Recado, né? Foi o primeiro grupo do qual eu participei. Depois fui para o Shalom, né? Mas não tive permanência, né? Acabei tendo que, porque quando eu era muito jovem, então a gente acaba influenciado por outras pessoas, né? Acabei me distanciando do meu propósito principal, que era Deus, sempre foi, né? Aí, com a maturidade, né, com os anos, eu voltei de novo para minha casa, especialmente no momento da minha vida do qual foi de muito sofrimento, né? Eu chamo de uma tragédia familiar. Sim. Que eu me casei, né? Fui embora para o Rio Grande do Sul e meu esposo, depois de 7 anos, eu descobri que ele tinha um transtorno de personalidade. Sim. Então, foi nesse período, né, de muito sofrimento, né, que eu não sabia ainda, mas eu encontrava a todos os momentos, né, todos os dias, a certeza de que tinha algum problema, só não sabia dizer o que era. Então, nesse tempo foi que eu comecei a estudar educação clássica, no tempo da dor. Sim. E aquilo meio que foi um refúgio para mim. Sim. Né? E esse estudo me levou a Deus, né? Me levou novamente a Deus, porque a educação clássica, ela é a busca da verdade, da bondade e da beleza. Né? Então, eu me apaixonei por esse tema. E quando eu voltei do Rio Grande do Sul, eu era fisioterapeuta também, então eu abandonei a fisioterapia. Sim. E comecei a me dedicar a essa minha antiga profissão, que foi a primeira que eu fiz, né, que foi psicopedagogia. Me especializei em neurociência, né, e hoje sou neuropsicopedagoga. Então, eu juntei as duas coisas, né, educação clássica com a neuropsicopedagogia, e hoje eu me dedico só a crianças, para ajudar crianças e pais nessa formação intelectual da alma e também do caráter da criança, né, baseado nos estudos da neurociência e na psicologia tomista, que nós trabalhamos com psicologia tomista. E realmente é uma coisa nova para nós, né? Assim, esse campo que você trabalha, principalmente com crianças, né? Naturalmente, os pais também se envolvem nesse tratamento. Como é que se processa esse trabalho seu? Sim, para muita gente é uma coisa nova, né? Sim. Mas nada mais é do que o ensino tradicional resgatado agora, porque a psicologia moderna, ela é muito freudiana. Então, Freud, por várias vezes, nas suas obras principais, ele nega coisas como o livre-arbítrio, né? Nega o livre-arbítrio, nega a verdade absoluta. Então, é como se a psicologia moderna ela tendenciasse a evidência das emoções e o esquecimento das potências altas, que é o próprio intelecto. Então, essas potências baixas, que são as nossas emoções, elas guiam a psicologia moderna a tomarem decisões e acabarem incentivando as pessoas a praticarem aquilo, como se nós fôssemos só instinto e não tivéssemos um discernimento intelectual, uma vontade,
né, que pode ser guiada pela razão. Então, Freud dizia muito que nós não somos donos de si mesmos, que nós somos que nós somos impulso, que nós somos ação e reação, né, negando assim o livre-arbítrio. Né? Então, nos compara aos próprios animais. Né? Então, isso quebra o sentido do cristianismo, quebra toda a essência católica, e o meu trabalho é justamente de resgatar essa antiga forma de ver o ser humano, né? Principalmente a criança que está em formação intelectual. Então, por meio disso, a gente consegue, por exemplo, diferenciar diagnósticos, por exemplo, desmistificar diagnósticos que muitas vezes são errôneos e precipitados, né? Que é porque uma criança neurotípica, né, como eles falam hoje, neurotípica e neuroatípica, ela é taxada para a vida inteira como dislexa, como TDAH. Isso meio que banalizou, né, hoje todo mundo tem TDAH, então não é bem verdade, não é bem assim. Então, como essa profissão ela é dedicada totalmente ao apreço pela verdade, né, e pela bondade, então nós estamos comprometidos com dar um diagnóstico verdadeiro, né, tirando todas as ideologias modernas, né, e todas essas interferências que não são que são perniciosas. Como os pais que estão nos ouvindo agora poderiam ver algum sinal na criança e gostaria de saber alguma coisa sobre a criança, algum comportamento diferente, alguma coisa assim? Como eles vão entender isso? Hoje em dia, as crianças elas são muito taxadas muito cedo, né? Às vezes o comportamento da criança, por ser agitado, curioso, né? Tem alguns poetas até que falam que as crianças são embriagadas, porque elas veem o mundo com essa forma deslumbrada, né? E sempre muito curiosas, sempre muito ativas. Então, isso é associado muitas vezes a TDAH, por exemplo, né? E só que eles esquecem, por exemplo, que existe um comportamento típico da criança nessa idade, nessa faixa etária, que é realmente de conhecer o mundo, de explorar, de ser daquela forma que ela é. Então, é como se você quisesse que a criança fosse um adulto, né? Então, existem sinais, né, que você pode identificar na criança, por exemplo, mais voltado, por exemplo, para o autismo, que é uma coisa mais concreta, né? Um diagnóstico mais concreto, como hipotonia muscular profunda, repetições de ação, os gestos repetitivos, ecolalia, que é a criança repetir as falas, né? Então, assim, mas isso é muito mistificado, porque hoje todo mundo tem dislexia. Hoje, Mas deu certo até agora? Não, estava dando certo. Tá. É bom que ele foi para a luta tossindo, não tem oportunidade. Aí ia dar uma tossidinha. Pronto, pode voltar, viu? onde era que eu estava? Onde era que eu estava? Pode entrar na parte do diagnóstico, dislexia, essas coisas. Então, os diagnósticos de dislexia são dados de forma muito precipitada. Dislexia, TDAH, de forma muito precipitada. E, às vezes, o comportamento da criança naquela faixa etária é típico. Então, quando a gente fala de TDAH, a gente, por exemplo, as pessoas que trabalham com educação clássica e psicologia tomista, diferente da psicologia moderna, a gente vai dizer que você não pode dar, por exemplo, um diagnóstico de uma criança com 5 anos de TDAH, porque o comportamento do TDAH e da criança de 5 anos é exatamente igual. Então, assim, são muito semelhantes, por exemplo, a criança ser sanguínea, que é o temperamento dela. Então, corre mais sangue nas veias da criança, por isso que ela é ativa. Não quer dizer que aquela criança tenha déficit de atenção e hiperatividade, que é a própria nomenclatura do TDAH, né? Então, é uma certa responsabilidade que nós temos de não taxar uma criança para sempre. Porque o que é que acontece quando você faz isso, né? Você acaba fazendo com que o adulto, né? Porque quem é neurodivergente é sempre neurodivergente. Você dá um diagnóstico para uma criança de 5 anos de TDAH, ela vai sempre TDAH.
ter TDAH, né? Então, o problema disso é que, quando adulto, aquela pessoa vai justificar todas as suas más inclinações com aquele diagnóstico que foi dado lá atrás, com 5 anos de idade. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande dos profissionais, né, para não dar um diagnóstico tão precoce, né, ou errôneo, né? Na questão da dislexia, por exemplo, não é avaliado, muitas das vezes que eu já vi, que eu já fui também do outro lado, não são avaliadas as questões cognitivas. Então, você pode, por exemplo, ter um diagnóstico de dislexia e a criança ter apenas uma velocidade de processamento baixa, que é confundido com dislexia, porque a criança lê lento, por exemplo. Então, é outro erro. Então, tem vários erros dentro desse formato de trabalho, né, da psicopedagogia moderna, que confronta diretamente com a forma que nós, profissionais clássicos, trabalhamos. E não é todo mundo que sabe disso, porque... por isso que eu aproveitar para agradecer, eu não agradeci, né, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no Semeando, para poder passar essa mensagem, né, para os pais, porque a gente vê que as pessoas, elas buscam, mas elas nem sabem que existem, elas nem sabem que aquilo existe. Então, nós profissionais clássicos estamos comprometidos com a verdade, né, para aquela criança ser diagnosticada de forma prudente, né, e no tempo certo, né, com o diagnóstico certo, sem ser precipitado, sem ser leviano, né. Bem, dentro desse processo do diagnóstico, qual a importância da família e dos pais acompanhando o processo? Pronto, você tocou num ponto chave, né? Porque na clínica onde eu trabalho hoje, trabalho em 2 clínicas, mas em uma em especial é a família Martin, que é a família de Santa Terezinha, né? Santa Terezinha? E são todos santos, isso. Então, o nosso objetivo, né, nesse espaço, né, de família Martin, é justamente o olhar para a família inteira, né? Porque às vezes os pais, por exemplo, não estão presentes. Então, a criança é exposta a telas muitas horas por dia, há muitas informações, né, e conteúdos que não são apropriados para a idade. Então, a própria distância dos pais provoca uma série de fatores na criança, né? Então, atraso no desenvolvimento, questões cognitivas comprometidas. Então, a família é importante para que isso tudo se encaixe de uma forma que a criança consiga evoluir intelectualmente, né? E de corpo também, né? O espírito e o caráter, né? Interessante, você trabalha mais com a criança, né? Mas dentro dessa sua vocação, também há algum trabalho com o jovem, adolescente? Eu nunca atendi jovens, assim, Sim. né? Eu trabalho com idosos também. Então, assim, quando eu vou fazer o marketing, assim, do nosso trabalho, o foco é criança, pelo menos nessa clínica da família Martin, né? O foco são crianças. Mas eu trabalho em outra clínica, sim, que nessa clínica, sim, eu atendo, né? A agenda está aberta para jovens e para idosos também, que precisam de apoio cognitivo, reabilitação cognitiva, por exemplo, eu trabalho com isso também. Sim. Mas nunca atendi jovens, né? Mas sim, se for preciso, né, se houver uma oportunidade, né, de alguma pessoa que precise, eu atuo sim. Nós vamos para o segundo bloco. Fique com a gente. Temos muito que ainda conhecer sobre esta matéria que estamos em foco no programa Semeando de hoje. Fique com a gente. Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminous Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminous tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminous Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminous Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia.
E na alegria do Senhor, nós continuamos com o nosso programa de hoje. Está muito interessante. Estamos conversando com a doutora Anne, que está falando de um assunto que está me interessando e com certeza interessando a muitos pais que estão nos acompanhando agora. Não é isso? Se Nós Deus temos que quiser. conversar, né? Sim. E os problemas dos pais, como são? Que sempre é problema o filho. Meu filho é um problema. Pois é, né? Essa impaciência da modernidade, né? A gente está sempre correndo, está sempre buscando alguma coisa para fazer. E a internet atrapalha muito nisso, né? Porque a gente não tem mais uma profundidade em nada. Então, isso acaba passando para os filhos também, né? São filhos mais agitados do que a geração passada. A gente acaba transmitindo essa nossa inquietação, essa nossa impaciência para os nossos próprios filhos, né? Muitas vezes sem perceber. É sempre assim, vamos depressa, toma banho, vai rápido. E a criança fica meio baratinada porque ela precisa ter um contato com mais profundidade com o mundo para poder construir, né, as suas conexões, né, de desenvolver nessas partes cognitivas que são fundamentais. Às vezes o problema Desenvolvimento. é com o pai ou com a mãe, não é? Sim, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, isso repercute também no ensino. Então, assim, existem 4 origens dos transtornos de aprendizagem. Uma delas é emocional, né? Sim. Tem pedagógica, tem neurobiológica, que é o próprio transtorno, e tem cognitiva. Então, no início, a gente investiga, vai descartando de uma por uma, né? E muitas vezes, por exemplo, é uma de origem emocional. Então, os pais têm uma ligação direta, né? Ou a escola, ou alguma pessoa, um familiar, né? Então, tem sim uma ligação direta com a questão emocional, com certeza. Com certeza. Naturalmente, você deve ter já atendido alguma criança que é um problema na escola. Sim. Por exemplo, na escola que você vai à escola, como é esse processo de Sim, quando acompanhamento? nos primeiros 10 atendimentos, a gente faz a primeira triagem, que são as investigações das partes cognitivas da criança. Porque tudo que nós aprendemos passa antes pelos sentidos. Então, eu chamo de canais da inteligência, né? Não a inteligência propriamente dita, né? Há outra diferença também, porque nas pesquisas atuais, a inteligência ela é o próprio o teste de QI. Então, as pessoas confundem canais da inteligência com a inteligência em si. A inteligência, na verdade, ela é a capacidade de reconhecer a verdade, sim, onde ela estiver, né? Genuinamente, inteligência significa isso. E o que eles fazem hoje nos testes de QI é medir os canais da inteligência e dizer que aquela criança é inteligente. Só que você pode ver vários superdotados, sim, que tiveram uma vida destruída, né? Não vou citar nomes aqui, mas são famosos, né, que nós podemos ver que não tiveram inteligência, né, discernimento de vida, né? Não são pessoas aproximadas de Deus, têm uma vida completamente destruída por drogas, né? E você vê que aquela pessoa não é inteligente, não tem sabedoria, né? Mas tem os canais da inteligência desenvolvidos. Então, inteligência e cognição, né, não são a mesma coisa. Canais da inteligência são diferentes. Então, como o senhor me perguntou, né? Depois que esses canais são metrificados, né, que é a atenção, memória, velocidade de processamento, questões espaciais, então eu me dirijo à escola com os resultados e falo diretamente com o professor, né, com a coordenação, para fazer alguma adaptação ou para, inclusive, dizer as potencialidades da criança, porque o que acontece? Hoje as pessoas estão muito focadas no transtorno. Eu quero saber o que meu filho tem, por que ele é agitado. Então, eles querem o diagnóstico. Querem saber se é autismo, se é TEA, se é TOD, se é TDAH. Sim. E todas essas nomenclaturas infinitas que existem. Mas os profissionais, né, e eu acho que a nossa classe de profissionais que trabalham com a educação clássica, eles são diferenciados porque não tem ninguém fazendo isso no momento, que é você olhar para o potencial da criança. O que é que meu filho tem, sim, que eu posso desenvolver ao máximo? Qual é a característica cognitiva dele? Então, assim, por exemplo, ele tem uma memória excelente, né? Ou ele tem uma memória operativa excelente. Então, isso já dá uma ferramenta para você trabalhar, para dar, porque aquela criança ela tem como potência que você pode elevar a tudo que ela pode dar. Então, a nossa visão, né, dos clássicos, ela não está ligada diretamente à disfunção da criança, mas à potência, né? Como dizia Platão na sua idealização de cidade, né? Ele dizia que tem pessoas que foram criadas que têm o dom da intelectualidade, de estudar, e tem outros, né, que têm o dom,
dons manuais, habilidades manuais muito bem desenvolvidas. Então, você vai ter que pensar no que é que meu filho é bom. Será que ele é bom no esporte? Eu vou colocar ele aqui para ser, tipo, de repente, ele é campeão de natação ou de algum outro esporte. Então, o principal papel do educador, segundo Platão, era justamente perceber no que a criança era mais forte, qual é a habilidade maior daquela criança, né? E não ficar, claro que não é procurar cabelo em ovo, né? Mas você saber que ela precisa de um suporte, fazer uma reabilitação cognitiva, mas você não deixar de ter esse olhar para o melhor que ela pode para o melhor que ela pode oferecer, né? Não ficar preso somente no transtorno. Quando a minha netinha tinha 3 anos e houve uma reunião com os pais e a minha filha não pôde ir e mandou que eu fosse com essa reunião e a professora chegou para mim e disse, sua netinha, ela tem uma inteligência acima das outras, mas trate ela como criancinha, né? Como criança, mas a inteligência dela é maior. O que significa isso? Sim, às vezes a criança é neurodivergente não só quando ela tem dificuldades, né, mas também quando ela tem habilidades superiores para a idade. Então, uma criança que ela tem superhabilidades ou que ela tem alguma função cognitiva muito desenvolvida, acima da média, ela também precisa de acompanhamento, porque essa pessoa, né, que está prestando esse serviço, ela vai colocar a criança na sua potência máxima. Né? O que acontece é que essas crianças ficam abandonadas à escola nova, que tem uma pedagogia muito defasada, né, muito perniciosa, com várias metodologias erradas, cheias de ideologias, e aquelas habilidades acabam se perdendo com o tempo. Né? Você não investe naquilo ali. Né? Você deixa, inclusive, passar anos preciosos onde a criança desenvolve o cognitivo muito mais rapidamente. Então, são anos perdidos quando você abandona uma criança, né, com essas características, com habilidades superiores, à mercê da escola, que não é tão... Né, não é tão eficiente para poder desenvolver essa parte das superhabilidades da criança. Não está preparada para isso. Não está preparada. Quando eu falei em escola, porque minha filha é diretora da escola de Santa Terezinha, lá do Parque Dois Irmãos. Então, às vezes, ela chega comigo comentando que tem um problema com a criança, com essas dificuldades, né? E, naturalmente, eu vou pedir para ela assistir o programa, né? Para ela ver como é que ela vai resolver, né? Ou então me convidar para um dia você conhecer lá a escola de Santa Terezinha. Ah, né? Que bom. Com certeza irei, sim. Com certeza. Santa Terezinha está na frente de tudo aí, né? Até das crianças. Eu tenho uma história particular, né, com Santa Terezinha, assim. Tem mesmo? Santa Terezinha, a primeira vez que eu rezei a novena de Santa Terezinha, sim, eu fiz um pedido para a cura do meu ex-marido, né? Hoje eu estou no processo de nulidade matrimonial no Tribunal Eclesiástico, porque o padre pediu para eu ir, um padre, inclusive, que é juiz eclesiástico, né? Porque a irmã dele veio me dizer, depois de 7 anos, que ele tinha esse transtorno, do qual eu não sabia, né? Só sofria as consequências. Certo. Então, quando eu cheguei aqui, do Rio Grande do Sul, eu pedi a Santa Terezinha a cura dele, né? E eu terminei a novena com muita fé e não recebi a rosa. Aí eu meio que fiquei intrigada de Santa Terezinha. Santa Terezinha me esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Só que depois, várias pessoas chegaram para mim, né, já me falaram, Anne, pede novamente. Os médicos já tinham me falado que não tinha cura, né, que transtorno de personalidade realmente não tem cura. É um modo da pessoa viver no mundo. Então, meio que eu já estava preparada para aquilo, mas eu não queria acreditar. Né? E nessa minha briga com Santa Terezinha, ao longo do tempo, ela foi colocando pessoas na minha vida que ela aparecia o tempo todo. Assim foram a conversa, diz que o santo que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o santo, né? Então, ela foi aparecendo na minha vida. Inclusive, eu falei ontem aqui nos bastidores, conversando com o senhor, que ela estava na minha mesa e eu nem tinha notado. Né? E eu trabalho numa clínica onde é família Martã, que é a família de Santa Terezinha. Então, assim, por muitas vezes eu nem me dei conta. Sabe, aquilo passou batido, sabia que era uma escola católica, sabia. Mas eu disse, gente, é a família de Santa Terezinha, ela está sempre comigo. Né? Então, estou conhecendo você que é da família de Santa Terezinha. Sim. Né? Muito prazer. Sim, aí. Amém. Então, vou procurar, já fiz as pazes com Santa Terezinha. Sim. Né, e vou... Então, essa fase, né, passou ruim e tudo. Sim.
E a gente não desiste de rezar nunca, né? Isso. Porque o que ela pode dar, ela dá, né? O que for bom para nós, com certeza ela vai interceder por isso. Você vai receber ainda essa rosa quando for o final de tudo, né? Aí Se Deus quiser. Aí é a vitória final, né? Do que você pediu, né? E com certeza Santa Terezinha já está lhe ouvindo novamente aqui através do nosso programa, esse Semente de Deus, né? Olha, é uma alegria estar conversando com você. Nossa, eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer e agradecer a sua Prazer foi meu. disponibilidade de ter vindo aqui para estar com o nosso programa. E sei que em outros momentos poderemos ainda voltar a conversar, porque é um assunto realmente... Virei com o maior prazer. É um assunto que não é... Nós entendemos todos que você falou. É preciso haver outros contatos. Sim. Né? Naturalmente, outras pessoas vão lhe procurar. Tire algum contato assim no Instagram, que as pessoas podem lhe procurar? Tenho. Se quiserem me procurar no Instagram, é anerocha.neuropsicoped. Terminando no D mudo. E posso dar o contato, o telefone? Pode. Quiserem entrar em contato direto com a minha agenda, é 859-9866-7007. Pronto, já foi dado o recado. Agradeço a Deus por mais um programa, mas antes de encerrar o programa, eu queria também convidar os nossos contemporâneos da Faculdade de Direito, que esse ano vai acontecer novamente o nosso reencontro aqui em Fortaleza, será no dia 29, no sábado, mas aguarde no programa maiores informações. Prepare-se para essa grande festa, inclusive nós estamos aqui com uma das organizadoras desse evento, e veio já nos convidar para participar, e com certeza eu vou convidar outros amigos, inclusive juízes, desembargadores, para participarem desse nosso encontro, que eu já participei, e é maravilhoso a gente recordar os nossos momentos maravilhosos, os nossos professores, a nossa querida Faculdade de Direito. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço imensamente. Obrigado.